meus amores e as amoras, tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos a mais uma segunda-feira de atualidades aqui do Fox Concursos com a professora Carla Kurz. E hoje a nossa aula é sobre dinheiro, na verdade, mais especificamente sobre Bitcoin. Pois é, né? O mundo moderno aí tem as suas revoluções, inclusive nas questões de transações econômicas. E nós vamos então falar sobre as polêmicas que aconteceram na semana que passou com o Elon Musk e o Bitcoin. Se você ainda tem dúvidas também sobre o que vem a ser o Bitcoin, como funcionam as criptomoedas, fica ligado comigo aqui até o final dessa aula, que eu vou mostrar para você as polêmicas e vou explicar um pouco mais sobre o que vem a ser o Bitcoin, a sua história e como ele é utilizado nos dias de hoje, tá bom? Bom, mas antes de seguir com as nossas polêmicas e os nossos conhecimentos profundos de economia, nós vamos pedir para que você faça uma tarefa. O nosso aluno também tem que ter tarefa. Afinal de contas, nós queremos você ao nosso lado nos nossos principais canais de comunicação. Gente, no YouTube do Fox Concursos tem muita aula legal, muita aula que é essencial para a sua aprovação no concurso. Então vai lá, se inscreva no YouTube do Fox Concursos, ativa o sininho para você receber as notificações de que nós postamos novas aulas. Inclusive, existe uma playlist de aulas de atualidades que você pode assistir e se informar e ficar tranquilo com a sua prova de atualidades e ainda você ainda consegue muitos argumentos para sua redação com as nossas aulas de atualidades. Também siga a gente lá no Instagram, gente, tem muita coisa legal no nosso Instagram. Você também pode seguir a Prof. Carla, né? Nós estamos juntos aí trabalhando sempre para que você possa alcançar os melhores resultados. E as outras redes sociais, né? O Facebook, também temos muitas das nossas aulas em forma de podcast no Spotify, o Twitter e o LinkedIn, tá bom? Então, te espero ao nosso lado nas principais redes sociais. Mas vamos lá então, gente. Polêmicas, né, da maior criptomoeda da atualidade, que é o Bitcoin. Então, nós vamos hoje conversar sobre a polêmica que gerou em torno do Elon Musk. Do Elon Musk, né? Porque tiveram aí baixas surpreendentes nos valores do Bitcoin. E essas baixas têm explicações, né, de diversos fatores. O Elon Musk, a China, o superaquecimento do mercado de derivados, até as discussões de consumo energético relativas aí a discussões de meio ambiente. Tá? Então, essa maior criptomoeda do mundo, que é o Bitcoin, operou durante a semana que se passou, tá? Em baixa, tá? Na quarta-feira, dia 19 de maio de 2021, o Bitcoin operou com 35.500 dólares, tá? E depois chegou a 32.200 na mínima do dia, ou seja, um valor quase 50% abaixo da máxima que tinha sido registrado em abril, que era mais ou menos 64 mil dólares, tá? E também 35% abaixo do dia anterior, ou seja, o dia 18 de maio, tá? A criptomoeda está valendo 35% a mais. E no dia 19, ali na madrugada para quarta-feira, a coisa começou a degringolar, tá? Já o Ether, poucos dias depois, que é a outra criptomoeda, né? Poucos dias depois de registrar seguidos recordes e uma máxima de 4.300 dólares, isso no dia 12 de maio, ele foi negociado a 2.460 dólares, depois de atingir 2.059 dólares no mínimo do dia, ou seja, também 40% abaixo do dia anterior. Então, o que a gente está falando aqui, né? Esses bitcoins representam a grande maioria do dinheiro investido no mercado de criptoativos, tá? Então, a queda do Bitcoin e do Ether levam a preços de outros ativos digitais para baixo, né? Como praticamente todas as criptomoedas, seguindo um movimento de baixa, tá? Calma, ai professora, calma, meu Deus, criptomoeda, o que é isso? Calma que eu vou te explicar tudo isso na nossa aula de hoje, tá? Primeiro eu vou mostrar para você aqui as notícias, né, e o que aconteceu, depois para você entender bem certinho aí. Ah, tá, então, por isso, né, que aconteceu tal coisa? Pois é, tá? Então, vamos lá.
Musk, China e contratos futuros. Vamos ver se você é bom aí em investimento, se você está ligado nos investimentos do mundo, né? Qual é a tendência, se você é um futuro aí apostador da Bolsa de Valores. Que tal, hein? Bom, mas vamos lá. Olha só, a revista Exame publicou no dia 12 de maio de 2021. Elon Musk suspende o uso de Bitcoin para a compra de carros da Tesla. Bilionário investidor cita o uso crescente de combustíveis fósseis na mineração do criptoativo como motivo de preocupação que sustenta a decisão. Bom, então o movimento de baixa das criptomoedas, como eu acabei de falar para você, começou então na semana passada, na semana anterior, na verdade, né, no dia 12 ali, quando o Elon Musk foi às redes sociais criticar o Bitcoin por conta, né, pelo seu alto consumo energético. E nesse momento ele afirmou que a Tesla, que é a sua empresa, né, suspenderia o uso de criptomoedas como método de pagamento na compra dos veículos elétricos que são fabricados pela Tesla. Depois ele fez piadas, né, sobre a possibilidade da companhia vender todos os seus bitcoins, dando a entender que essa era uma chance real, o que mais tarde ele acabou desmentindo, né? Então ele falou, foi só uma piada, é lógico que eu não vou vender todos os meus bitcoins. Só que o problema é que o Elon Musk é uma pessoa que influencia demais o mercado, porque o cara tá envolvido aí com o top do top do mercado tecnológico e também de economia, de finanças. Logo, é claro que impactou essa frase, sim, né, que o Elon Musk disse em suas redes sociais. Então, o estrago, depois que ele falou, não, mas era piada. Gente, nas redes sociais, você tem que tomar muito cuidado com o que se diz, porque nem todo mundo vai checar depois, né, se aquilo é verdade, se isso efetivamente aconteceu, né? A tendência é disseminar a notícia que é polêmica. Então, depois que ele falou, olha, eu vou vender os meus bitcoins, o estrago já estava feito. Então, segundo os dados da empresa de análise blockchain Glassnode, tá aqui essa empresa, né, que trabalha, inclusive, aqui estão os valores, ó, do Bitcoin, né, do Ethereum, XRP, Cardano, Dogecoin, ou seja, são as principais criptomoedas aqui que a Glassnode né, movimenta ali. E segundo, então, essa blockchain, os comentários acabaram desencadeando um grande volume de vendas de novos e pequenos investidores, e a empresa notou que as carteiras recentes e as carteiras com menores valores armazenados estavam vendendo os seus bitcoins, ao mesmo tempo que as carteiras antigas e os grandes investidores estavam guardando e acumulando mais bitcoins. E isso fez com que as pessoas falassem assim, será que o Elon Musk está manipulando o mercado? Aquela galera que entende bem de mercado financeiro conseguiu reservar os seus bitcoins. Aquela galera que está meio assim no vamos ver, né? Vamos ver o que dá. Talvez fique mais receosa e tenha um movimento contrário. Mas enfim, tá? Esse movimento que eu acabei de falar para você, de forças opostas, né, dos pequenos e dos grandes investidores, dos novos e dos antigos, segurou o valor do ativo acima de 43 mil dólares nos últimos dias. Mas no final da tarde de terça-feira, no dia 18 de maio, quando o governo da China reiterou, olha lá, a gente falou do Elon Musk, mas ele não ficou sozinho nessa história. O governo da China reiterou a proibição de ofertas de serviços com criptoativos por bancos e instituições financeiras do país. Algo que já havia sido feito lá em 2013 e também em 2017. E isso pesou demais o mercado, né? Aqui, olha, a página na internet Seu Dinheiro, no dia 18 de maio, publicou: a China proíbe bancos e empresas de pagamento de oferecerem serviços em criptomoedas. Tá? Então, nós temos aqui o impedimento por parte do governo de transações utilizando criptomoedas, como é o caso do Bitcoin. Então, junto a isso, a enorme quantidade de posições em aberto no mercado de derivados, né, que operam aí alavancados e por isso tem ordens de vendas automáticos, né, para garantir aí que o investidor não perca tudo e que possa pagar o empréstimo tomado para a operação. Então, quando o Bitcoin brigava ali na faixa dos 43 dólares, acumulando uma queda de 20% em relação à semana anterior, o número de investidores comprados, né, apostando na alta do ativo, já era assim
gigantesco. Então, conforme o preço do ativo caía ainda mais, essas posições foram sendo automaticamente liquidadas, intensificando ainda mais o fluxo vendedor e empurrando os preços ainda mais para baixo. Isso fez com que em apenas uma hora, na quarta-feira do dia 19 de maio, foram 2,7 bilhões de dólares em liquidações de contratos futuros do Bitcoin. Isso em 24 horas, o valor chegou a 6,5 bilhões de dólares. Tem noção disso? Será que a gente vai ganhar um dia essa quantidade de dinheiro? Assim, tipo, 6,5 bilhões de dólares na conta? Mas enfim, gente, e aí mostro aqui para você a revista Valor Invest explicando as criptomoedas, inclusive é uma fonte bem interessante para você aprender mais sobre bitcoins, que inclusive me ajudou a preparar essa aula para você. Eles fizeram uma reportagem, isso no dia 19, eles falaram, olha, no geral o mercado de criptomoedas perdeu quase 1 trilhão de dólares com o recente solavanco. 1 trilhão de dólares. E a gente sonhando com o nosso cargo público, ganhando 15 mil, né, 12 mil. Mas enfim, né, o mercado financeiro efetivamente é algo impressionante. Mas assim, com a queda, o Bitcoin viu mais de 350 bilhões de dólares sendo retirados do ativo digital, com o seu valor no mercado caindo aí de 1 trilhão de dólares para 650 bilhões de dólares, que é a maior queda do seu market cap já registrado na história, tá? Então aqui você consegue acompanhar essa queda, olha, né, ali nos últimos 7 dias, mostrando aí, né, tanto o Bitcoin quanto o Ethereum, né, que foram aí as duas criptomoedas que tiveram uma baixa muito significativa na semana que passou. Né? Então aí, essa queda no market cap foi a maior registrada na história. E o mercado de criptoativos, como um todo, obviamente sofreu, né? Porque não é só o Bitcoin que cai, é a confiança na criptomoeda. Então, assim, o valor de mercado de todas as criptomoedas somadas despencaram em torno de 2,5 trilhões de dólares para 1,5 trilhão de dólares. Então, apesar dos números expressivos, você vai assim, meu Deus do céu, né? Então, apesar desses números expressivos, as principais criptomoedas ainda acumulam alta em 2021, tá? Então, olha só, o Bitcoin cotado no momento em que eu gravo essa aula a 35.500 dólares, teve ganhos de 19% no ano. Tá? Enquanto o Ether, né, o Ethereum, nos atuais 2.460 dólares, ainda vale, pasme, 240% mais do que o último dia de 2020. Tá? Então, perceba que esses valores são valores muito altos, porque a gente está falando de uma economia, de um mercado, gente, gigantesco. Aí você vai falar assim, tá, beleza, então eu entendi que despencou e que daí fez um monte de gente, né, tirar o dinheiro, outros investiram, mas tá, prof, o que é Bitcoin? Você falou, prof, e eu preciso saber o que vem a ser esse Bitcoin. Já ouvi falar, já entendi de algumas coisas, mas eu ainda quero entender um pouco mais sobre isso. E é por isso que eu trouxe para você, então, essa aula completinha. Óbvio, né, que o Fox Concursos se preocupa em entregar a notícia, mas explicar o que ela significa, como todas as nossas aulas aqui, sempre com muito embasamento de história, muito embasamento de geografia, muito embasamento de geopolítica. E hoje a nossa aula é especial, porque é uma aula de economia, né? Então, assim, o Bitcoin é a primeira e a mais famosa moeda virtual do mundo, tá? A criptomoeda é uma moeda virtual que opera num sistema de pagamento que visa ser prático e descentralizado, tá? O Bitcoin foi lançado em 2008, tá? Por Satoshi Nakamoto, que é um pseudônimo utilizado pelo responsável ou os responsáveis pela invenção, cuja identidade até o momento em que eu gravo essa aula é desconhecida. Tá? E foi o lançamento do Bitcoin aconteceu num fórum de discussões, né, de discussão de cryptography mailing. Tá? Agora, claro que nos nossos 30 minutos de aula eu não consigo te explicar detalhadamente tudo que possa, né, ali tirar todas as suas dúvidas. Por isso, eu indico leituras para que você faça depois dessa aula, caso te interesse, caso você fique curioso para aprender um pouco mais sobre o assunto da nossa aula aqui do Fox Concursos. Então, por isso, eu indico para você duas leituras, duas do Nexo Jornal, que é sempre uma
referência nas nossas aulas aqui do Fox Concursos, porque é um jornal bastante criterioso na questão da notícia e também na questão de análise de tudo, né? É bastante acadêmico, um jornal bastante acadêmico, né? Não é um jornal sensacionalista, então por isso que nós utilizamos aqui na nossa aula, preocupados justamente em levar para você informações de segurança. Então, com segurança. Então, essa reportagem aqui, como funciona o Bitcoin? A moeda que mais se valorizou recentemente, que foi ali publicada em 2016. É uma matéria bem legal que ajuda você a entender o Bitcoin. E também tem uma outra matéria que explica também sobre a questão da identidade secreta do inventor do Bitcoin, né, e o marketing ao redor, que também aqui ó, foi publicada no dia 14 de maio de 2019. Tá aqui, né, Satoshi Nakamoto, né, que é, então, aí, vamos dizer, o garoto propaganda como inventor do Bitcoin, tá? Bom, então já sabe, é uma moeda digital. Bitcoin, basicamente, é um tipo de moeda, uma criptomoeda, uma moeda virtual, tá bom? Tipo, é $1, é R$1, certo? Tudo são moedas, é dinheiro, certo? Então, o software usado pelo Bitcoin foi lançado em janeiro de 2009. Então, inicialmente, havia uma rede pequena de computadores quando o sistema, como uma quantidade pequena de dinheiro disponível, tá? Então, eles encorajaram mais pessoas a entrarem na rede com seus computadores e, em troca, se pagava ali em bitcoins. Dá uma olhadinha já faz tempo, já faz 10 anos essa reportagem, mas para você ver, né? Olha, conheça o Bitcoin. Então, para você ver que não é uma coisa de 2021. Né? Como eu falei, o software foi inventado em 2009 e nós temos aqui, então, olha, conheça o Bitcoin, dinheiro virtual usado até em site de venda de drogas. Isso pode aparecer numa prova, né? Mas enfim, vamos lá. Nascida após a crise de 2008, a moeda utiliza conceitos de redes P2P. O objetivo é criar uma moeda sem fronteiras e sem banco central. Então, o G1 também publicou, olha, no dia 3 de 6 de 2011. Então, aqui o Bit, no nome Bitcoin, não tem apenas relação com o fato da moeda ser virtual. Afinal, em uma época com tantos cartões de crédito e mais números de contas bancárias do que papel, a virtualidade do dinheiro não poderia ser um privilégio do Bitcoin. O Bit vem de BitTorrent, uma rede ponto a ponto P2P, tem um ponto central, em que essencialmente cada internauta participante tem o mesmo valor e é anônimo. O Bitcoin não tem uma central de gerenciamento, diferente de moedas como o real, que é gerenciado pelo Banco Central. Para garantir a segurança, o Bitcoin utiliza um complexo de esquema matemático de criptografia. Nada mais justo para o mundo moderno que a gente vive, né? Então, assim surge algumas questões interessantes da história do Bitcoin, mas em setembro de 2012 foi fundada a empresa americana Bitcoin Foundation, né, para desenvolver os protocolos da criptomoeda. Né? Então nós temos aqui, a Forbes falando em 2012 sobre a Bitcoin Foundation, falando aí sobre muitos meses que tinha sido trabalhado em função ali para desenvolver protocolos da criptomoeda. Bem interessante essa reportagem. Só que em dezembro de 2017, veja, a Bitcoin Foundation, com os protocolos, foi fundada em 2012. Em dezembro de 2017, a tecnologia estreou na Bolsa de Valores. Tá? Nós temos aqui, inclusive, o G1 publicando no dia 7 de 12 de 2017, Bitcoin começará a ser negociado em contratos futuros, mas riscos preocupa. Então, a moeda virtual vai estrear na Bolsa de Chicago. Então, aonde começou? Na Bolsa de Chicago, chama-se Chicago Board Option Exchange, né, por meio da negociação aí justamente de contratos futuros, como o jornal aqui publicou. Então, é possível, né? Se você fala assim, então como que eu faço para comprar bitcoins? Né? Não é possível você comprar bitcoins na internet seguindo as cotações do dia. Da mesma forma como se compra uma moeda estrangeira qualquer. Né? Você vai comprar dólar, então... hoje tá legal, então vou comprar dólar hoje, vou comprar euro. Então, uma vez que alguém tem criptomoeda e faz uma transação, o valor da compra é debitado na conta de um usuário, né, e creditado em outra, né, por algum dos inúmeros computadores que formam a rede. Então, todas as transações já feitas com bitcoins estão registradas em um arquivo comum, que é o chamado de blockchain, tá? Ou cadeia de blocos, em uma tradução aí livre do inglês para o português. Tá? Mas, se você entende bem o inglês, tem uma explicação sobre o Bitcoin, tudo como você compra.
na internet, que foi publicada aqui no dia 12 de dezembro de 2017, eles mostram como que funciona, né, o que é o Bitcoin, como que você faz para comprar esse Bitcoin. É uma explicação bastante interessante, curta, né, de 1 minuto e 44, que explica por meio de gráficos aí como que funciona essa compra de Bitcoins, tá? Agora, a diferença para as modalidades de pagamento eletrônico convencionais, como, por exemplo, os cartões de crédito, ou mesmo o Pix, que está na moda hoje, que também temos uma aula sobre Pix aqui no Focus Concursos, né? Que a gente fala também sobre economia, a gente fala sobre cultura, a gente fala sobre tudo aqui, né? Então, assim, diferente do Pix e dos cartões de crédito, que o processamento da transação o processamento da transação do Bitcoin, ele é descentralizado. Tá? Então, quando alguém faz, por exemplo, uma compra no débito, o banco e a bandeira do cartão são responsáveis por autorizar e repassar o valor. Né? No Pix, a operação é processada pelo Banco Central. Já o Bitcoin, ele é descentralizado. Ele não tem essa instituição por trás dele. Tá? Então, no caso do Bitcoin, as transferências dos recursos podem ser feitas a qualquer momento, para qualquer lugar do mundo, sem limite mínimo ou máximo e sem a mediação de um organismo central. Em outras palavras, isso significa que o Bitcoin não é gerido por um banco central, mas por uma comunidade dispersa na internet. E aí? Muito revolucionário para você? Para mim é. Para mim ainda isso é tudo muito revolucionário, tipo, muito louco. Mas, vamos lá. Só que, como o Bitcoin acabou acelerando os ânimos da sociedade financeira, né, algumas pessoas falaram que o Bitcoin estava numa bolha especulativa, que é um termo que se utiliza no mercado financeiro. Tá? Por quê? Porque o rápido aumento do preço do Bitcoin em 2020, no início de 2021, levantou a desconfiança sobre uma possível nova bolha no mercado da criptomoeda. E foi aí, né, que nós temos aqui a revista da Valor Invest, que falou agora, na semana passada, ó, que o Bitcoin derrete 23% e outras bolhas especulativas ameaçam murchar pelo mundo. Então aqui eles já estão falando, olha, efetivamente, né, está comprovando, o Bitcoin é uma bolha especulativa. Mas isso veio do mês de maio de 2021? Não, tá? O principal aspecto que foi apontado por especialistas que em 2020 a criptomoeda, o Bitcoin, teve um grande valor, né, um aumento, e isso seria uma bolha especulativa, tá? É porque o Bitcoin ganhou um terreno como uma opção de investimento entre os agentes internacionais, ou seja, o perfil dos investidores estaria mudando, né? Ali com cada vez mais grandes investidores sendo atraídos pela criptomoeda, né? E foi a partir disso que o Michael Burry, que é o cara que previu ali previu a crise de 2008, ele disse, olha, o Bitcoin está em uma bolha especulativa. Ele falou isso lá no dia 2/3 de 2021. Ele falou, olha, tá? O preço do Bitcoin atingiu níveis insustentáveis. Os investidores atuais podem sofrer perdas significativas. Daí a galera fica assim, né, cara? Esse Michael Burry previu a bolha de 2008 e agora ele está olhando para o Bitcoin e falando a mesma coisa. Dá uma olhadinha aqui, ó. Bitcoin sobe 160% esse ano, isso aqui ó, no mês 11 de 2020, e se aproxima do recorde, né? Então nós temos aqui, ó, os investidores, gente, 160% de valor é muita coisa. Então o principal aspecto apontado pelos especialistas justamente era, olha, né, nós temos aí uma nova onda para o Bitcoin. Por exemplo, em 2020, o Bitcoin ele entrou no radar dos fundos americanos, que costumam investir em peso no setor de tecnologia. E é um cenário diferente em relação, por exemplo, de 2017, ou seja, 3 anos antes, quando poucos investidores do tipo colocavam dinheiro na criptomoeda. É um mercado muito acelerado. Em 2020, inclusive, um dos marcos de avanço do Bitcoin ocorreu quando a PayPal, que é aquela empresa de pagamentos digitais, decidiu, em outubro, permitir a negociação de Bitcoins dentro da sua plataforma. Tá? Então, aqui o The Wall Street Journal até publicou sobre isso, falando sobre essa possibilidade, né, e essa novidade no dia 23 de novembro de 2020. Então, nesse esquema, o Bitcoin, para você entender, não é a moeda usada para a compra, e sim o produto comprado em dólares.
É isso que é um Bitcoin. Então, a maior aceitação do Bitcoin entre investidores se deve à crescente participação dos millennials. Vamos ver se você é um millennial. Aquele que nasceu ali entre 1980, meados da década de 80, são os principais investidores na criptomoeda. Então, são chamados de millennials. Então, eles têm decidido investir no Bitcoin. E, além disso, há uma percepção de amadurecimento do produto no mercado. A ideia de que o Bitcoin funciona como uma moeda tem sido, inclusive, mais aceita. Até governos já instalaram, como foi o governo da Venezuela. Mas esse assunto para outro momento. Tá? Mas muitas empresas passaram a enxergar a criptomoeda um investimento seguro. Então, nesse sentido, é meio parecido com ouro, né? O mercado está meio instável, não vou investir em moeda, vou investir em ouro. Então, meio que a criptomoeda virou esse queridinho. Então, em tese, no entanto, o Bitcoin está longe de ser um consenso dentro do mercado financeiro. Tá? Mesmo com o Bitcoin ganhando espaço como opção de investimento, há muitos questionamentos sobre a volatilidade da moeda, como a gente viu, inclusive, que aconteceu na semana que passou, no dia 19 de maio, e o seu uso limitado nas transações digitais. Tanto é que o Financial Times publicou justamente falando sobre essa questão, né? Sobre essa questão do mercado financeiro estar dentro da bolha financeira do Bitcoin. Então, depois de tudo isso, eu mostro para você algumas reportagens que comprovam tudo isso. Olha, dia 19/5, em quinto dia seguido de queda, Bitcoin desaba e volta ao nível pré-Tesla. Porque o Tesla, quando comprou, né, virou ali um turbilhão, né? Olha, nossa, até o Tesla tá comprando criptomoeda. Olha lá, dia 20/5, em queda livre, Bitcoin testa estômago de novos investidores, mas mantém os fundamentos. Então, em maior solavanco desde a onda da adoção institucional, criptomoeda cai 35% e perde 365 bilhões de dólares em valor de mercado em maio, puxado pelo recuo ambiental da Tesla e por hostilidades de reguladores nos Estados Unidos e da China. Mas analistas veem dados positivos no longo prazo, ou seja, as pessoas vão discutir mais sobre a criptomoeda e talvez fique mais tranquilo, mais claro, né? A Exame também mostra aqui, né, Bitcoin cai 35%, o maior fluxo de venda das criptomoedas, publicado aqui, então, no dia 19 de maio de 2005, ou seja, os jornais do mundo todo, tá, estão falando sobre o Bitcoin, estão falando sobre a moeda. E daí, nessa criptomoeda, no dia 20/5, já, olha como que é rápido todas as transformações. Bitcoin se recupera, sobe 14% e volta aos 40 mil dólares. Então, nessa semana, a criptomoeda chegou a perder 40% do seu valor, desde o pico da cotação, quando atingiu aí 65 mil dólares. Tá? Então, esse comentário lá que eu falei para você no começo da aula na rede social, né, de que, olha, né, talvez a gente venda todos os bitcoins, no final das contas, a Tesla não vendeu nenhum bitcoin, mas lembre-se que lá no passado, né, no dia 18 e 19, fez com que a cotação diminuísse. Quando a Tesla falou que não vendeu nenhum Bitcoin, isso fez com que a cotação subisse novamente. Então, assim, o que se discute nos dias de hoje é que o Musk tem impulsionado o mercado de criptomoedas com seu entusiasmo pela classe de ativos, mas ultimamente ele tem causado uma volatilidade, apresentando, né, que cansou do Bitcoin a favor de um outro que é o Dogecoin, que é uma outra criptomoeda, tá? Então, essa queda que aconteceu na semana passada vem após um alerta de várias federações bancárias chinesas sobre as criptomoedas, que elas não seriam consideradas moedas verdadeiras, alertando justamente para o perigo de especulação, né, em um país que prepara sua própria moeda digital. Né? Isso é assunto para uma outra aula de atualidades aqui no Focus Concursos. Então, a recuperação tem por base o novo posicionamento dos investidores, que o freio imposto pela China pode não afetar o avanço da adesão das criptomoedas no restante do mundo. E, além disso, há um movimento de compra por quem acredita nas moedas como uma alternativa aos dados de inflação pelo mundo, né, que vieram acima das expectativas com a injeção recente dos recursos da economia. Tá? E aí eu termino essa aula de hoje com uma notícia que terá que ser debatido numa outra aula nossa aqui no Focus Concursos. Daqui a pouco eu vou gravar para os alunos assinantes do Focus Concursos a aula que discute
a questão ambiental do Bitcoin. Né? Por que se discute tanto a questão ambiental? Por que o Bitcoin hoje tem uma relação direta com a discussão dos recursos energéticos e a questão ambiental? Tanto é que o jornal Globo publicou o passivo ambiental do Bitcoin. Criptomoedas usam 66 vezes mais energia hoje do que há 6 anos. Então, esse é um assunto para uma outra aula aqui no Fox Concursos. Os alunos assinantes em breve terão na sua plataforma essa aula para assistir e aprender cada vez mais. Bom, se você gostou dessa aula, dá um like nela, escreve o que você achou sobre essa aula, se você está afim de investir em bitcoins, se você tem medo de bitcoins, se você tem medo de todo o mercado financeiro e prefere guardar dinheiro no colchão. Conta pra gente. Um grande beijo e até a próxima semana.